que é a intuição? Como é que a intuição fala com cada um de nós? E porquê é que umas pessoas se conectam naturalmente com ela, ao passo que outras têm tanta dificuldade a ponto de acharem que nem sequer a têm? Olá, eu sou a Filomena Cardoso e hoje venho falar-te acerca da intuição. Em primeiro lugar, é importante percebermos que todos nós temos intuição. Não há esta história de umas pessoas têm e outras não. Todos temos. A única diferença é que realmente há pessoas que se conectam melhor com a sua intuição, que a ouvem, que a percebem, que a seguem, e há outras que simplesmente nem se apercebem que ela está lá. Mas olha, eu acho que a melhor forma de perceberes o que é intuição é pensares em alguma situação, em algum momento da tua vida em que simplesmente tu sentiste que deverias fazer alguma coisa. Se calhar até tudo apontava na direção oposta, mas algo dentro de ti, uma voz assim, bem no fundo do teu ser, às vezes até tipo uma voz abafada, sabes? E realmente te dizia, é este o caminho, confia nesta pessoa, não confies nesta pessoa, não vais por aí. E quantas vezes ao seguires ou guiares-te por essa voz te evitou determinados dissabores? Ou ao contrário, quantas vezes aconteceu de não teres ouvido essa voz interior e depois teres-te arrependido? E teres dito para ti mesmo, se eu tivesse ouvido a minha voz interior, se eu tivesse ouvido aquela sensação que eu senti dentro de mim, é isto que é a intuição. Nós vivemos uma época muito especial da história e hoje mais do que nunca é fundamental nos conectarmos e ouvirmos a nossa intuição. Até porque cada vez são mais as pessoas que começam a despertar para o facto de que existe algo para além da matéria, que nós não somos apenas o que vemos, a parte palpável, a parte física, existe algo mais e, de facto, começa-se cada vez mais a dar-se importância ao desenvolvimento emocional, pessoal, espiritual e nisso a intuição tem um papel importantíssimo. Mas vamos lá tentar perceber como é que a tua intuição pode falar contigo. Sim, porque a intuição fala com cada um de nós de uma forma diferente. Eu sou uma apaixonada pela astrologia e é muito interessante porque só o olhar para o mapa astral nos diz como é que a pessoa processa, lida com, não só com a aprendizagem, mas também com a parte emocional. Há aquelas pessoas que aprendem de uma forma mais íntima, procurando dentro delas as respostas, procurando dentro delas o significado para as coisas que viveram e fazem isso questionando-se, indo ao âmago da questão. A verdade é que há pessoas que levam mesmo muito a sério todo este processo de reconstrução, de conexão com o porquê, com a voz interior, o entender porquê que as coisas aconteceram. Lá está, são as tais pessoas que processam isto de uma forma muito íntima, ativa, mas íntima. Depois temos aqueles que são mais receptivos, são íntimos também, mas muito receptivos. São aqueles que pesquisam, que procuram de forma ativa, mas dentro de si mesmos, as respostas. São os pesquisadores. Temos outros que, por exemplo, aprendem também de uma forma mais íntima, mas mais na base da reflexão, que processam tudo aquilo que viveram e depois tentam interpretar. É ativa, mas é mais receptiva. Depois temos ainda outros tipos completamente diferentes, nomeadamente o ativo social, que é o guerreiro, é aquele que aprende fazendo, é aquele que é lidando com as circunstâncias que vai aprendendo, muitas vezes aprende até mesmo ensinando, ok? Portanto, há aqui uma parte muito ativa, muito dinâmica, e temos depois o social receptivo, que é aquele que aprende também de uma forma ativa, mas através das experiências que tem com outros, que recebe de facto a informação, o conhecimento através daquilo que vive com outros.
Ora, obviamente, se as pessoas aprendem de forma diferente na vida, eu estou a falar no geral, eu não estou a falar de alguma área específica. Naturalmente, a comunicação que têm com o seu eu interior, ou por outras palavras, a forma da voz interior, a voz da alma, da intuição, se manifestar nestas pessoas, também tem que ser necessariamente diferente. Eu já trabalho na área da saúde natural há muitos anos. E em consulta, quando estou a falar com os meus pacientes, eu encontro pessoas que simplesmente nem sequer se apercebem se tiveram uma dor, se não tiveram uma dor, elas não conseguem descrever a dor, elas não conhecem nada do seu corpo, elas vivem com a cabeça completamente, entre aspas, no mundo da lua, não se focam nestas coisas mais terrenas, mais materiais, mais palpáveis. Mas depois há outras que têm um conhecimento do seu corpo ao detalhe. Elas conseguem precisar quando é que a dor surgiu, como é que se manifestou, o tipo de dor, como é que evoluiu. É daquelas pessoas que descrevem tudo o que se passa no seu corpo. Ora, isto também nos ajuda a entender porque é que há pessoas que simplesmente se conectam com a sua intuição de uma forma supernatural e há outras que simplesmente nem se apercebem que ela está lá. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não tenho intuição. Como é que isto é possível? Nós todos temos a intuição. Há pessoas que estão mais atentas à forma como ela se manifesta e outras que simplesmente não estão. Não é que umas sejam melhor que as outras, não tem nada a ver. São características diferentes. E é muito importante tu perceberes isto para que possas entender que também regularmente estás a receber, porque todos recebemos constantemente, as comunicações da nossa intuição, da tal voz da alma. A questão é, estamos a prestar atenção a ela ou não? Estamos a conseguir entender o que ela nos está a tentar transmitir ou não? Olha, deixa-me dar-te alguns exemplos da forma como a intuição se pode manifestar em pessoas diferentes de maneira diferente. Por exemplo, há pessoas cuja intuição se manifesta totalmente associada às emoções. É aquela pessoa que ouve, por exemplo, imagina alguém que está a ouvir as palavras que eu estou a dizer. Se for uma coisa que ressoa com ela, ela sente lá dentro, emocionalmente, que aquilo é para ela. Há outras pessoas em quem a intuição se manifesta de uma forma muito física. Elas sentem uma sensação, por exemplo, há pessoas que sentem um formigueiro ou uma sensação específica numa área específica do corpo, como por exemplo o peito, ou o estômago, ou a barriga. Há outras pessoas em que a intuição se manifesta de uma forma muito mental, muito no plano dos pensamentos. Às vezes estão completamente focadas nas coisas do dia a dia e de repente, do nada, há uma voz na sua mente, há um pensamento, há uma ideia que se torna tão clara e às vezes são coisas que a pessoa não tinha como saber, às vezes não havia mesmo como ela, porque às vezes nem sequer estava a pensar nisso, não tinha nada a ver com o que ela estava a fazer e simplesmente a informação chegou. Há outras pessoas que a intuição se manifesta de forma exterior, através de números repetidos, através de mensagens que leem num painel publicitário, num carro que passou. Há outras pessoas que a intuição se manifesta, por exemplo, quando ouvem a música. Estão a ouvir música e aquela música comunica com elas. E aumenta a motivação ou diminui a motivação ou mostra-lhes o que fazer ou o que não fazer. Acima de tudo, o que é importante é que tu percebas que a intuição manifesta-se de forma diferente, em pessoas diferentes, com características diferentes e está tudo bem. O importante é entenderes que ela está aí. Ela está a tentar enviar-te informações. E se tu prestares atenção ao que ela te está a dizer, sem sombra de dúvida, o benefício, o direcionamento, a orientação que daí advirá é algo que vai agregar extraordinário valor à tua vida. Se tens alguma dúvida específica ou se queres partilhar connosco algum episódio interessante em que a tua intuição se manifestou de forma extraordinária, deixa nos comentários, eu terei muito prazer em ler.
Foi com muita alegria que estive aqui a partilhar um pouco da minha luz contigo e a receber também da tua, e espero sinceramente que aquilo que conversámos aqui de forma amigável possa servir de ajuda, de orientação, e espero voltar a encontrar-te aqui em breve.